Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se encontra preferencialmente em casa nesses tempos de quarentena. Eu sou o professor Robson Gomes Filho e desejo que você seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula do canal História Online. Muito bem, pessoal, hoje eu volto depois de muito tempo sem gravar videoaulas, muito trabalho para fazer, mas estou aqui de volta trazendo a segunda parte do minicurso Diabo, Inquisição e Feitiçaria na Longa Idade Média. É uma segunda parte que vocês que assistem o canal já tinham pedido algumas vezes, já esperavam por ela há algum tempo, já tem tempo que eu gravei a primeira parte, mas realmente foi uma dificuldade de organizar o meu tempo pessoal mesmo, tá? Mas finalmente está aqui a nossa videoaula. Quem não assistiu ainda a primeira parte, que a gente discute a figura do diabo, a historicidade do demônio e a ideia e o medo do demônio na Idade Média, está aqui na descrição do vídeo o link para você acessar essa aula, tá bom? Assiste a primeira aula, eu recomendo você. Assiste a primeira aula sobre o diabo, porque ela é importante para a gente entender agora essa segunda parte que a gente vai tratar das bruxas, né? Bruxaria, feitiçaria, magia, nessa chamada Longa Idade Média, que é esse conceito a partir do qual Jacques Legoff vai discutir a ideia de que a Idade Média poderia ser pensada, pelo menos em termos de mentalidade, de cultura, como um período que se estende até pelo menos a metade do século XVIII. Né? Ele tem as suas justificativas, a gente discutiu isso na primeira parte da videoaula, e agora a gente só vai dar sequência, tá bom? Então olha só, voltando aqui para a nossa bibliografia mais uma vez, tá aqui a bibliografia que a gente discutiu, boa parte dela já na primeira parte da nossa videoaula, do nosso curso, e nesse momento a gente vai focar principalmente em Jean Delumeau, a História do Medo no Ocidente, um livro fantástico, um capítulo especificamente agora sobre a questão do medo das bruxas, o medo das feitiçarias, dos feitiços, etc. Nós vamos discutir com Robert Montreux, Magistrados e Feiticeiros na França do século XVII, que é um livro importante para se falar sobre bruxaria e sobre Inquisição, tá bom? E esse livro do Jeffrey Russell, Brooks Alexander e William Lagos, História da Bruxaria, Feiticeiras, Hereges e Pagãs, que é uma edição do Kindle que eu comprei e que vale a pena para quem tem interesse aí em discutir um pouco sobre a história da bruxaria e os seus conceitos, suas consequências, tá bom? Então vamos lá. Vamos para a nossa segunda parte então da nossa videoaula com feitiçaria e bruxaria. Começo dizendo que até o século XIII, quando da instituição da Inquisição pelo Papa Gregório IX, em 1231, as bruxas e bruxos eram considerados meras vítimas do poder do diabo. Todavia, a partir da citada data, progressivamente a Igreja passou a condenar tais bruxos como hereges e, portanto, culpados de seus crimes religiosos. Então, olha só, a primeira reflexão que eu trago para vocês é de que a criação do Tribunal da Inquisição é um marco importante nessa questão das bruxas, da bruxaria, das magias, enfim, da maneira como a Igreja lidou com isso. Até 1231, quando o Papa Gregório VII criou o Tribunal da Inquisição, a bruxa, bruxo, feiticeiro, feiticeira eram figuras um pouco mais dispersas. Existia na mentalidade popular, na figura popular, existia desde Santo Agostinho, já se tem alguns escritos dentro do cristianismo sobre essas situações em que determinadas pessoas são consideradas bruxos ou bruxas, mas sendo vistas até a Inquisição como meras vítimas do diabo. Ou seja, o diabo era o causador dos problemas, o enganador, era aquele que levava as pessoas, as mulheres e os homens a esse caminho da feitiçaria. Agora, a partir de 1231, com o Tribunal da Inquisição, progressivamente a Igreja vai passar a entender essas pessoas como culpadas, portanto não meras vítimas do diabo, mas os seus auxiliares diretos, tá bom? Então isso é um marco importante da Inquisição, que é a terceira parte desse minicurso que eu ministrei o ano passado no encontro virtual de história da UEG, e que agora eu estou gravando aí disfarçadamente essas videoaulas, mas que a gente está na segunda parte, a terceira parte eu ainda vou gravar também para vocês sobre a Inquisição, conectada, evidentemente, com a segunda e primeira parte do minicurso, ok? Mas vamos lá então, para a gente começar
alguns conceitos e definições importantes para a gente discutir essa ideia de bruxaria. Começo com uma citação do Russell Alexander Lagos, página 84. A existência ou não de bruxas está intimamente relacionada à definição adotada para caracterizá-las. Então, uma coisa importante, não dá para você dizer se há ou não bruxas, né, ou mesmo o que são ou não são bruxas, se você não partir de algum conceito específico do que seja bruxaria, do que seja magia, do que seja feiticeiro, do que seja feitiçaria, do que seja bruxa, de uma maneira geral, tá bom? Então a bruxa, ela só existe a partir de determinadas referências, de referenciais teóricos, de referenciais metodológicos ou de referenciais culturais mesmo, ok? Então vamos lá para algumas conceituações básicas importantes para a gente inserir o assunto. Primeiro, magia e feitiçaria. Qual a diferença entre esses dois conceitos? Primeiro, o que é magia? Magia é um conceito sociológico, tá? Então, antes de tudo, é um conceito da sociologia, que tem a ver com a coação de entidades e divindades por meio de rituais. Bom, então vamos começar. Como que a sociologia define magia? Tá? Magia é definida na sociologia como um ritual em que determinadas entidades ou divindades são coagidas por um mago, portanto aquele que faz esse ritual, para atender à sua vontade ou daquele que lhe pagou para tal. Então, a magia é um ritual específico que alguém faz, normalmente um mago, portanto, um feiticeiro, uma feiticeira, enfim, alguém dotado de dons especiais que Max Weber chama de carisma, né, para poder executar determinados ritos que forçam, que obrigam as divindades ou determinadas entidades a agir em benefício desse mesmo mago ou daquele que está pagando esse mago para fazer esse ritual específico, tá? O exemplo mais claro, talvez, na nossa cultura aqui do Brasil hoje, seja a gente falar mafamada macumba, né? Que na verdade o termo correto é ebó, que são rituais de sacrifício ou de rituais específicos das religiões de matriz africana, especialmente a Umbanda e o Candomblé, que utilizam-se desses rituais para trazer o amor em 3 dias, para tornar uma pessoa rica, para conseguir algum benefício de alguém que vai lá pedir. Evidentemente que não só para isso. Pode utilizar-se o ebó, ou aquilo que a gente chama de macumba, para fazer o bem para outra pessoa, ou para atacar outra pessoa, para fazer o mal, enfim. Né? Tem a sua lógica específica, você que tem curiosidade sobre macumba, sobre religiões de matriz africana, sobre ebós, etc. Tem uma videoaula, também vou deixar aqui a descrição do vídeo, com uma entrevista muito bacana que a gente faz com o professor Léo Carrer e com o professor André Luiz Cais sobre as religiões de matriz africana, que são professores especialistas na área, tá bom? O olhar mais acadêmico sobre isso. Mas não se restringe só às religiões de matriz africana, tá bom? É importante a gente perceber que nas religiões cristãs também existem rituais mágicos. Quando o padre, por exemplo, durante o ritual da Eucaristia na missa, ele faz um determinado rito, fala algumas palavras, tomai todos e comei, esse é meu corpo, tomai todos e bebei, esse é meu sangue, etc, etc, e torna a Eucaristia, torna o pão e o vinho, o sangue e o corpo do próprio Cristo, esse sacrifício da divindade é feito mediante um ritual que a obriga, não tem como, é infalível. Esse ato de ser infalível significa justamente que a entidade está sendo coagida a refazer aquele sacrifício, né, de forma mimética, ou simplesmente se transformar ali no pão e vinho, ou transformar o pão e vinho em si mesmo. Mas o fato é que é um ritual mágico. Por definição sociológica, a missa é um ritual mágico. Assim como, por exemplo, quando a gente pega as religiões neopentecostais, que tem alguns ritos específicos, como a Fogueira Santa de Israel, da Igreja Universal do Reino de Deus, e algumas outras igrejas pentecostais e neopentecostais, que adotam a teologia da prosperidade, fazem, que meio que fazem uma coação aos deuses, ou seja, você entrega algo e Deus, nas palavras do próprio Edir Macedo, Deus se torna, ele se sente coagido, porque ele diante do seu sacrifício, ele não pode não fazer em seu favor, não te tornar rico, não te dar uma benesse material, enfim, nesse mundo, tá? Então, essa ideia dessa barganha de que eu faço uma determinada coisa e ganho obrigatoriamente algo dessa divindade, dessa entidade, ou essa divindade, essa entidade age em meu favor, isso é magia, tá? É diferente do que Weber separa como religião, ou religião ética, pelo menos, ou religião de culto, de súplica. Basicamente, o que é uma religião de culto, religião de súplica? Ao invés de coagir determinadas entidades por meio de rituais, os rituais, a liturgia serve para suplicar as divindades ou suplicar as entidades que ajam em seu favor.
Percebam a diferença, não se trata de um ritual que obriga o diabo a aparecer na encruzilhada. Não se trata de um ritual que obriga determinada entidade a trazer o seu amor em 3 dias ou simplesmente a te tornar rico porque você deu um bem ou todos os bens que você tinha à igreja. Não se trata disso. Se trata de uma súplica que você faz à divindade na esperança, mas não na certeza de que você vai ser atendido. Tá? Isso seria uma religião de súplica, que tem uma relação ética com os deuses, não que não se tem uma relação ética nos rituais mágicos, existe uma ética própria desses rituais, mas os deuses, os próprios deuses são éticos, não aceitam barganhas. Né? Essa ética específica de não aceitação da barganha e esperar do seu devoto a adoração, a veneração e a súplica para agir em seu favor. Essa é uma distinção básica, que é o que eu trago aqui nessa citação do Max Weber, que está naquele livro Economia e Sociedade, volume 1, o último capítulo que ele fala de sociologia da religião, tá bom? Olha só, ele faz isso na página 393 a 394. É possível distinguir a magia como coação mágica daquelas formas de relações com os poderes suprassensíveis que se manifestam como religião e culto em súplicas, sacrifícios e veneração. E, em conformidade com isso, designar como deuses aqueles que são aqueles seres religiosamente venerados e invocados, e como demônios aqueles forçados e conjurados por magia. Então, daí outra questão importante que Max Weber traz. Normalmente, as religiões éticas, né, ou seja, que trabalham com essa ideia de bem e mal, que trabalham com essa ideia de separação das ações de malefício e de benefício de maneira estrita, portanto não são anamastésicas como as religiões de matriz africana. Essas religiões de culto, de súplica, elas tendem a entender que as entidades para a qual elas veneram, para a qual elas suplicam, sejam deuses, e aquelas entidades que atendem a rituais mágicos são demônios. Percebam que isso é um discurso da própria religião de culto e religião de súplica, que não necessariamente é um discurso verdadeiro, até porque não cabe a nós dizer o que é verdadeiro ou não, mas é um discurso apenas, é um discurso presente justamente porque tende-se a inferiorizar as entidades que aceitam a barganha ou que aceitam, que são coagidos pelos rituais mágicos. Mas lembrem-se, na realidade, esses conceitos tipológicos, sociológicos, eles se misturam. Tá bom? Como eu disse, uma religião absolutamente de súplica e de culto, como é o caso da religião católica, tem na missa o seu principal ritual, que é um ritual mágico, ok? Dando sequência, a distinção quase nunca pode ser feita em profundidade. O próprio Weber reconhece isso, né? Pois mesmo o ritual de culto religioso, nesse sentido, contém quase por toda parte, grande número de componentes mágicos. E o desenvolvimento histórico dessa distinção deve-se, com frequência, simplesmente ao fato de que, no caso de repressão de um culto pelo poder secular ou sacerdotal em favor de uma religião nova, os antigos deuses continuarão existindo como demônios. Então, isso também é um processo normal, né? Então, pelo menos comum, se não é normal, pelo menos é comum, que essas religiões de culto, quando se imperializam, né, sobre as religiões mágicas, como é o caso da religião cristã, nesse processo de esmagamento das religiões menores, do ponto de vista da quantidade de sequazes, portanto de seguidores, impõe normalmente a existência dos deuses cultuados por essas religiões subjugadas como demônios, como é o caso que aconteceu em boa parte dos povos pagãos, que tiveram seus deuses subjugados como demônios. Tá? Agora, mais uma vez, o Weber reconhece, tá? Isso é importante, que esses conceitos nos ajudam a compreender o nosso objeto, mas não dão conta da totalidade, da complexidade dele. Como é o caso, por exemplo, do catolicismo que eu citei da missa, ou do catolicismo popular, que quem vira a imagem de Santo Antônio de cabeça para baixo, tira o menino Jesus, põe na geladeira para poder obter um casamento. Né? Ou seja, obriga-se, por meio desse ritual, que a entidade age em seu favor. Isso é magia. E não significa que essa religião seja uma religião puramente mágica, mas continua sendo uma religião de culto, uma religião de súplica, mas que tem elementos mágicos dentro dela. Ok? Dando sequência, agora citando Russell Alexander e Lagos, página 84. A feitiçaria baseia-se na pressuposição de que o cosmo é um todo e de que, portanto, existem ligações ocultas entre todos os fenômenos naturais. O feiticeiro tenta, por meio de seu conhecimento e poder, controlar ou pelo menos influenciar essas ligações
a fim de produzir os resultados práticos que deseja. Então, agora já para esses autores que são mais ligados para a área da história do que da sociologia, a feitiçaria, né, que é um conceito mais histórico do que sociológico, enquanto magia é um conceito mais sociológico, feitiçaria é um conceito mais histórico, porque magia serve para todo tipo de religião, em qualquer lugar, em qualquer momento histórico você consegue encaixar esse conceito, enquanto feitiçaria é algo que a gente vê muito mais em alguns momentos históricos específicos, como o caso da Idade Média. Bom, eles definem que o feiticeiro é aquele que entende a ligação de todas as coisas no cosmos. Tá? O cosmos é a totalidade daquilo que existe, seja do ponto de vista espiritual, seja do ponto de vista material. E acredita-se que o cosmos cria relações, ligações entre as coisas materiais, as coisas espirituais, sei lá, uma pessoa, o tal do efeito borboleta, né? Uma borboleta que bate asa em um lado do mundo, cria um furacão do outro lado, porque tudo está conectado. Tá? Essa é a ideia do cosmos. E o feiticeiro é aquele que percebe as ligações e tenta influenciar essas ligações por meio de rituais específicos. Tá? Então, essa é uma outra definição para esses rituais específicos que a gente está chamando aqui de magia ou de feitiçaria. O fato é que toda feitiçaria é um ritual mágico, mas nem todo ritual mágico é uma feitiçaria, porque depende do momento histórico. Ok? A feitiçaria mais simples consiste no desempenho mecânico de uma ação física a fim de produzir uma outra. Atar o nó de uma corda, e colocá-lo debaixo de uma cama para causar impotência. A gente vai falar desse ritual ainda nessa videoaula, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre isso. Consumar relações sexuais no campo lavrado para aumentar a colheita. Espetar alfinetes na imagem para causar dor ou grandes danos. O significado dado de uma ação varia entre as sociedades. Espetar alfinetes na imagem de uma divindade, por exemplo, pode ter o efeito não de causar dano a alguém, mas pelo contrário, de liberar o poder dessa deidade. Então, esses rituais normalmente são mecânicos, tá? O que não significa que não seja em rituais de súplica, como as liturgias, por exemplo. Tá? São rituais mecânicos no sentido de existir um passo a passo a ser repetido. Por exemplo, o que ele citou aqui, o nó da agulheta, que a gente vai falar um pouco mais para frente, para causar impotência sexual, ou o caso de uma relação sexual feita num campo lavrado para que a colheita aumente, ou seja, você, se não estiver pensando numa divindade específica para obrigar a atender o seu pedido, pelo menos você está lidando por meio de uma ação no cosmos para causar um outro efeito. Percebe? Então é como se você entendesse a ligação de toda a natureza, a ligação de todo o cosmos, e você percebesse que uma ação específica, como o ato sexual num campo lavrado, levaria a uma consequência específica e desejada, que seria o aumento da colheita. Tá? Isso são rituais de feitiçaria, segundo esses autores que a gente está trazendo, que é o Russell Alexander e Lagos. A feitiçaria, por mais complexa, vai além dos meios mecânicos e invoca a ajuda de espíritos. Se fosse causado algum dano a um membro da tribo Lugbara, em Uganda, ele iria ao santuário de seus ancestrais mortos para solicitar-lhes ajuda, e os espíritos sairiam e puniriam o culpado. Então, ele difere a magia ou a feitiçaria simples da magia ou feitiçaria mais complexa. A simples seriam esses rituais mecânicos que não lidam necessariamente com alguma divindade ou alguma entidade, e as mais complexas seriam aquelas que você faz um ritual para obrigar uma determinada divindade ou deidade a agir em seu benefício ou levar aquela consequência que você espera. Tá? Perceba que não são conceitos que se opõem, não são definições que se opõem, mas se complementam. Ok? Dando sequência, pessoal, entendido então o conceito de magia, entendido o conceito de feitiçaria, vamos ao conceito de bruxaria, que também não é a mesma coisa que magia, nem que feitiçaria. Russell Alexander e Lagos, página 217. Os bruxos modernos têm um ponto de vista que difere tanto dos antropólogos como dos historiadores. Para alguns deles, a bruxaria é uma sobrevivência do antigo paganismo suprimido durante longos séculos pelos cristãos. Outros, com maior acurácia, argumentam que criaram uma nova religião chamada neopagã. Os bruxos modernos também se diferenciam das bruxas históricas por rejeitarem tanto a crença no Deus como no diabo cristãos. Também se distinguem dos feiticeiros por adorarem deuses e deusas, ou a natureza, ou o cosmos, em vez de praticarem a baixa magia. Esse conceito alta magia ou baixa magia não é um conceito legal. Não sei se foi a tradução desse texto, mas alta e baixa magia não é um conceito muito interessante, porque lembra aquela divisão entre alto e baixo espiritismo, que nada mais é do que uma relação preconceituosa do kardecismo com relação às religiões de matriz africana. Mas vamos lá. Russell Alexander e Lagos estão colocando aqui para nós
que hoje os bruxos modernos, portanto, aqueles que se auto-intitulam bruxos e bruxas hoje, se diferem do conceito de bruxaria ou de bruxo, de bruxa histórico, portanto, lá do período medieval. Qual que é a diferença central? Enquanto esses bruxos e bruxas históricas do período medieval tinham uma relação intimamente ligada com o cristianismo, só existe o conceito de bruxa e de bruxo, o histórico medieval, relacionado ao cristianismo, portanto, à noção de Deus e principalmente de diabo, percebe? Até porque é um conceito de bruxo, de bruxa muito mais atribuído pelos inquisidores do que apropriado pelos os inquiridos, né, durante os processos de inquisição, embora, como a gente vai ver aqui, houvesse muitas vezes a crença do perseguido na sua própria bruxaria, na sua própria ação de feitiçaria. Mas enfim, vamos lá. O fato é que os bruxos e bruxas modernos, eles não se ligam ao cristianismo. Eles se ligam a elementos de antigas religiões pré-cristãs, que nós chamamos de pagãs, e muitas vezes invocam uma nova religião que muitas vezes se chamam de neopagã. Essa nova religião neopagã, por exemplo, a Wicca, pode ser considerada um neopaganismo, seria uma retomada dessas religiões antigas, dos quais, segundo eles, derivaria a verdadeira bruxaria. Tá? Então eles ignoram a bruxaria existente no período medieval, que é um conceito histórico, para revitalizarem uma possível prática pagã que seria, segundo eles, a verdadeira bruxaria retomada agora nos tempos modernos. Ok? Mas o que é bruxaria? Feitiçaria é a magia negra ou baixa magia. Esse conceito aqui eu chamo a atenção de vocês, que justamente mostrando algumas limitações desses autores. Tá? O Russell Alexander e Lagos compram essa ideia de alta e baixa magia, alta e baixa feitiçaria, que deriva também essa distinção de alto e baixo espiritismo. Eu particularmente não gosto. Tá? Então já deixo claro aqui a minha oposição a essa ideia de que feitiçaria é a baixa magia, portanto os rituais mecânicos, e a alta magia, a alta feitiçaria ou a bruxaria mais complexa seria aquela que lida com os espíritos, etc. E tal. Não é uma distinção boa de se fazer, mas ela existe e eu trago aqui para vocês. Página 222. Então, feitiçaria é a magia negra. Esse negro também é uma expressão bem preconceituosa. Ou baixa magia praticada em todo o mundo, quer seja benéfica ou maléfica, quer seja mecânica ou envolva invocação de espíritos. Bruxaria significa tanto a chamada bruxaria diabólica da caça às bruxas, quanto a moderna bruxaria neopagã. Então, por que eu trouxe aqui? Por mais que tenha esses problemas nessa distinção feita pelo Russell Alexander Lagos, ainda assim, ele faz uma outra distinção importante. Uma coisa é feitiçaria e magia. Feitiçaria como algo pertencente a esse mundo dos feiticeiros que percorre do tempo histórico da Idade Média aos tempos atuais, por mais que seja um conceito histórico, tá? Mas ele percorre o período medieval até os dias atuais, porque a feitiçaria sempre existiu e sempre existe em vários lugares do mundo e do tempo histórico. A magia como um conceito sociológico, então uma idealização conceitual que é utilizada em diversos momentos históricos, daí a gente poder falar que a missa é um ritual mágico, mas não um ritual de feitiçaria. Agora, bruxaria é um conceito histórico que se define, historicamente falando, a partir da Idade Média. Tá? É no período medieval, especialmente ali a partir do século XIII em diante, é que a gente vai falar do conceito de bruxo ou de bruxa. Feiticeiro e feiticeira, mago e maga percorre outros tempos históricos, mas bruxo, bruxa vai ali do século XIII ao século XVII. E aí as bruxas ou bruxos modernos, aí, como eu disse agora há pouco, enveredam por um outro tipo de conceito, que não é necessariamente esse conceito histórico de bruxa e bruxa, ok? Portanto, bruxaria é um conceito histórico, enquanto feitiçaria e magia são conceitos sociológicos, embora, mais uma vez, a feitiçaria possa ser entendida como conceito histórico à medida em que ela se relaciona a objetos específicos, enquanto a magia é um conceito mais abstrato, que pode se referir a determinados objetos do mundo, ok? Vamos lá, dando sequência. 4 correntes interpretativas sobre a bruxaria europeia. E aqui é importante essa distinção que o Russell Alexander e Lagos fazem sobre diferentes maneiras, diferentes tradições, diferentes vertentes interpretativas para se falar da bruxaria. Okay? A primeira delas consiste no velho ponto de vista liberal, de que a bruxaria na realidade nunca existiu, mas foi uma invenção monstruosa das autoridades eclesiásticas a fim de consolidar seus poderes e aumentar seus fartos ganhos. Para essa escola, a história da bruxaria
é um capítulo na história da repressão e da desumanidade. Então, a primeira forma de se entender a feitiçaria ou a bruxaria é um conceito que eles chamam aqui de liberal, também não gosto muito desse termo, mas seria esse conceito mais ateu, seria esse conceito mais agnóstico com relação ao objeto de pesquisa, que imputaria a ideia de bruxo, de bruxa, somente à visão dos repressores. Então nunca teria existido, de fato, essa tentativa de manipulação dos elementos mágicos. Portanto, a gente está falando aqui de uma forma de se entender o objeto de pesquisa relacionado à bruxaria que não permite que exista, de fato, pessoas que se entendam como bruxas. Ou seja, exclui da mentalidade medieval essa ideia de bruxa e imputa isso somente aos inquisidores. Isso, ao meu ver, também é uma interpretação equivocada. Não só os inquisidores entendiam essa ideia de bruxaria, mas, como a gente vai ver aqui nessa aula, a bruxaria é um conceito que se estende para além disso e percorre também a mentalidade popular. Ok? A segunda tradição é a folclórica ou tradição murrayista. Margaret Murray publicou seu livro The Witch Cult in Western Europe em 1921, editado no Brasil com o título Culto das Bruxas na Europa Ocidental. Numa época em que o The Golden Bolt, o ramo de ouro, de Sir James Frazer, e suas ideias sobre a fertilidade estavam dominando toda uma geração de escritores. Influenciada por Frazer e sua própria formação como egiptóloga, Murray argumentou que a bruxaria europeia era uma antiga religião da fertilidade baseada no culto de Dianos, o deus chifrudo. Essa antiga religião, asseverou Murray, sobrevivera à Idade Média e chegara, no mínimo, ao começo do período moderno. Então, olha só, o que Margaret Murray propõe? A partir das teses já antigas do final do século XIX, do Ramo de Ouro, o livro Ramo de Ouro, The Golden Bolt, do Sir James Frazer. Ela propõe que, na verdade, a bruxaria não seria algo do cristianismo, mas a bruxaria seria a sobrevivência de um culto pagão ao deus Dianos, um culto da fertilidade, e por isso ele teria sobrevivido ao longo de toda a Idade Média à repressão cristã e à dominação, ao monopólio cristão, e teria sido interpretado como bruxaria pelos inquisidores e teria sobrevivido pelo menos até o começo da Era Moderna. Bom, essa é a tese dela, mas é uma tese rejeitada academicamente. Tá? Existe toda uma rejeição a essa tese, especialmente porque não se tem provas consistentes da existência do culto ao deus Dianos. E, além disso, a bruxaria tem características próprias. Né? Ou seja, muitas vezes, o que a gente pode dizer dessas teses, que negam que pessoas acreditavam sim na bruxaria, muitas vezes acreditavam que elas mesmas eram bruxos e bruxas, essas teses negam o objeto de pesquisa. Essas teses negam que o seu objeto tenha voz. Você quer imputar a sua voz, a sua visão, ao seu objeto de pesquisa, quando, na verdade, por meio de fontes dos seus perseguidores, é importante dizer, muitas vezes se tem alguns relatos que dão conta de uma mentalidade que persiste e que existe, como é um dos casos que a gente vai tratar daqui a pouquinho, tá bom? Então, olha só, vamos entender essa rejeição acadêmica à tradição murrayista. A primeira razão de rejeição a essa tradição murrayista, a religião original da qual Margaret Murray, afirmou derivar a bruxaria era a religião de Dianos. Essa religião nunca existiu. É uma combinação criada artificialmente por Murray com base em características de distintas e divergentes religiões, desde a Ásia Menor até o país de Gales. O argumento de Murray tende a aceitar a polêmica doutrina cristã de que todas as religiões pagãs são análogas. Então, o primeiro ponto que é ruim dessa tese é de que, na verdade, ela interpretou como a religião ao deus Dianos uma série de características de religiões distintas, que caindo na armadilha cristã de colocar todas as religiões não cristãs num grande saco chamado paganismo. Como se todo paganismo fosse o mesmo, como se todo paganismo acreditasse na mesma coisa, tivesse os mesmos rituais. E, na verdade, cada povo, cada etnia, cada bloco humano que vivia em determinadas regiões acreditavam em coisas muitas vezes distintas e tinham religiões muitas vezes distintas. Então não dá para chamar de paganismo ao mesmo tempo as religiões diversas célticas com a religião grega, como se tudo isso, por exemplo, coubesse no mesmo saco. Tá? Então esse é um problema dessa tese murrayista, um primeiro problema. O segundo
é de que mesmo que essa religião heterogênea da fertilidade tivesse existido, as provas de sua sobrevivência são totalmente inadequadas. É certo que o paganismo não se extinguiu ao soar da primeira trombeta do cristianismo e sobreviveu por mais tempo em algumas regiões, como na Escandinávia e a Rússia, do que em outras. Mas no século XII, virtualmente toda a Europa estava convertida. Então, outro ponto é a gente acreditar nessa sobrevivência, nessa criptorreligião completamente pura, ou seja, uma sobrevivência radical dessas religiões ou dessas vertentes religiosas, a despeito da dominação cristã. Que, na verdade, elas sobreviveram por muito tempo, influenciaram o próprio cristianismo. Para quem ainda não assistiu, tem uma videoaula de História Medieval 1 que eu gravei, vou deixar o link aqui na descrição também para quem tiver interesse em assistir, em que eu discuto o paganismo na Alta Idade Média. Então, ali é interessante para a gente perceber o quanto a religião cristã, e depois hoje, né, as religiões cristãs, têm influências de religiões pagãs. Então há sim uma mistura, há uma sobreposição da religião cristã sobre as religiões pagãs, o que a gente chama um conceito bastante moderno de criptorreligião ou criptorreligiosidade, mas dessa criptorreligião, com o passar dos séculos, há uma mistura. Há uma mistura de elementos, mas não uma sobrevivência pura. Essa sobrevivência pura ali no século XII, no século XIII, já pode ser bastante contestada, claro que varia de uma região para outra, mas pode ser bastante contestada, uma sobrevivência do culto da fertilidade sem a influência cristã de fato. Dizer que a bruxaria seja uma união dos elementos cristãos, Deus e diabo, com sobrevivências antigas de religiões pagãs, tudo bem, mas não a sobrevivência pura de uma religião pagã dentro do cristianismo, ok? O terceiro argumento é de que só por volta de 1300, portanto 1000 anos após a conversão de Constantino, apareceu uma substancial coleção de provas acerca da bruxaria. E essas provas evidenciam que a bruxaria não era uma religião da fertilidade, mas uma heresia cristã baseada no satanismo. Quer essa bruxaria diabólica realmente existisse ou não, quer tivesse sido ou não inventada pelos cristãos, a tese murrayista não se sustenta. Se existiam bruxas no período de 1300 a 1700, todas as provas mostram-nas como diabólicas, histéricas e não como pagãs. Portanto, aí é uma outra questão. Existe uma tendência, principalmente a partir dessa tese murrayista e também de Sir James Frazer, de se acreditar que, na verdade, a Inquisição pegava essas mulheres que tinham esses cultos de fertilidade, que tinham esses cultos voltados para as religiões antigas, e encaixavam elas como bruxas e condenavam na Inquisição. Na verdade, boa parte dos processos de Inquisição, ou pelo menos uma parte significativa deles, dão conta de que a ideia da bruxaria só passa a existir cerca de 1000 anos depois da conversão de Constantino, portanto, do triunfo do cristianismo dentro do Império Romano. Portanto, só ali a partir do século XIII, século XIV, finalzinho do século XII, na verdade, ainda já existe um início, a gente tem de fato um conceito de bruxaria que é imposto, sim, criado, sim, pelos inquisidores, mas é crido também pela religiosidade popular. A ideia de que a bruxa está ligada ao diabo. Então isso é importantíssimo, a gente precisa entender essa ideia de que a bruxa está ligada ao diabo. O que não significa dizer que o diabo exista, o que não significa comprar o discurso religioso cristão. Significa simplesmente entender que o seu objeto acreditava naquilo. E isso é algo importantíssimo para se pesquisar temas como esse. Ok? Adiante, a terceira corrente interpretativa, então a primeira é o que ele chama de corrente liberal, mas eu chamaria de uma corrente agnóstica e ateia. A segunda, essa corrente murrayista. A terceira escola, atualmente, é que exerce maior influência e enfatiza a história social da bruxaria, sobretudo o padrão social de acusações de bruxaria. Esses historiadores admitem, de um modo geral, que a bruxaria, em contraste com a feitiçaria, nunca existiu realmente, residindo sua diferença em relação aos liberais obsoletos no fato de atribuírem a crença na bruxaria não às imposturas da igreja perversa, mas a uma superstição geral muito difundida. Aqui sim a gente tem uma corrente interessante para se analisar a bruxaria. A corrente da história social e mesmo da história cultural, né? É a corrente que entende o objeto de pesquisa a partir dele próprio. Portanto, que não se interessa em saber se o diabo existe ou não, se o mal existe ou não. Portanto, essa noção de que
o próprio objeto de pesquisa, portanto, as pessoas, né, existe uma mentalidade difundida entre as pessoas, tanto os populares quanto as elites, enfim, na Europa como um todo, da existência da bruxa, na existência do pacto com o diabo, na existência do próprio diabo. Então não significa você comprar a ideia de que o diabo existe, significa você comprar a ideia de que o seu objeto acreditava naquilo, e isso importa ao historiador. Ok? Por fim, um quarto grupo de historiadores enfatiza a história das ideias e argumenta que a bruxaria é uma combinação de conceitos gradualmente reunidos ao longo dos séculos. Portanto, que não existe um conceito de bruxaria, e aí é uma tese um pouco complicada também, mas que existe, de que não existe um conceito de bruxaria específico no período medieval, constituído no período medieval, mas algo que vai se desenvolvendo ao longo dos séculos, juntando elementos distintos. Também é uma tese interessante. Melhor do que a murrayista, melhor do que o que os autores chamam de liberal, mas combina-se melhor com a história social, a história cultural, que entende o objeto de pesquisa como uma manjedoura desse conceito, portanto, um conceito histórico herdado e não um conceito histórico criado. Para quem não sabe essa diferença, tem uma videoaula muito bacana sobre conceitos históricos, está aqui na playlist sobre a metodologia da história, tá bom? Muito bem. Entendido o que é bruxaria, vamos a essa relação entre bruxaria e feitiçaria. É possível pensar a distinção em pelo menos 3 abordagens diferentes, essa distinção de bruxa, de feitiçaria, de bruxaria e de feitiçaria. Primeiro, bruxa é o mesmo que feiticeira, essa é uma abordagem antropológica, então a antropologia, portanto as ciências sociais, assim como a sociologia, entende que bruxa e feiticeira é a mesma coisa, né? Bruxa e feiticeiro, mago, portanto é um conceito sociológico, um conceito abstrato, que é utilizado como lente para enxergar o objeto, mas não nasce do próprio objeto em si, ok? Isso é um conceito sociológico. E, no caso aqui, antropológico. 2. A bruxa adora o diabo. Essa é uma abordagem histórica para a bruxaria europeia. Então, a abordagem histórica, da qual eu parto também, como historiador, é a de que a bruxa medieval europeia, ela era uma associada ao diabo. Seja por uma associação criada por ela mesma para sair, para terminar a sua agonia na tortura da Inquisição, a gente vai falar disso na próxima parte do minicurso que eu ainda vou gravar, seja na crença de si mesmo como bruxa, como a gente vai ver o caso de Madeleine daqui a pouquinho, que é um caso bastante interessante e que vale a pena a gente pensar essas relações todas que a gente está construindo, que a gente está discutindo aqui, tá bom? E o terceiro, a bruxa reverencia deuses e deusas e pratica magia para boas causas. Este é o enfoque adotado pela maior parte dos bruxos modernos. Cada um desses pontos de vista pode ser justificado. Então, a terceira abordagem é que a bruxa, na verdade, sempre fez o bem e ela foi mal interpretada pela Inquisição, que é um resgate do antigo paganismo feito pelos bruxos modernos. Okay? São 3 caminhos possíveis para se entender a bruxaria. Aquele que eu particularmente parto e que eu acho interessante ser discutido aqui nessa videoaula de história é o ponto de vista histórico, ok? Que é o que a gente vai discutir com alguns exemplos de objetos de pesquisa que a gente vai trazer aqui para vocês, ok? Entendido isso, pessoal, vamos à relação entre bruxa e diabo, ou as feiticeiras e bruxas e o diabo, o demônio em si. Começo com essa relação entre feitiçaria e o diabo. Citando mais uma vez Russo, Alexandre e Lagos, página 649. Santo Agostinho, o mais influente teólogo cristão, argumentou que a magia, a religião e feitiçaria pagãs foram todas inventadas pelo diabo, com o intuito de induzir a humanidade a afastar-se da verdade cristã. Alguns dos efeitos da feitiçaria são meras ilusões, disse Santo Agostinho. Outros são reais. Mas a realidade e a ilusão são obras diabólicas. As feiticeiras, ao invocar os espíritos, estão convocando demônios. E os teólogos cristãos faziam agora uma outra importante identificação. Os demônios que as feiticeiras invocam eram deuses pagãos. Júpiter, Diana e outras deidades do panteão romano eram realmente demônios, servos de Satã. Quando o cristianismo avançou rumo ao norte, carregou a mesma alegação a respeito de Wotan, Freia e demais deuses celtas e teutões. Aqueles que prestavam culto a tais deuses estavam cultuando demônios, soubessem disso ou não. Então, o cristianismo, de uma maneira geral, quando a gente fala de feitiçaria, como algo, um conceito histórico adotado dentro do cristianismo, tá? Mais uma vez, não como um conceito sociológico de magia. A feitiçaria ou a magia, que pode ser a feitiçaria, é uma forma de magia, como eu disse antes,
pagãs, segundo Santo Agostinho, portanto ali no iniciozinho do cristianismo, ainda na Alta Idade Média, seria na verdade uma relação com o diabo. E que todos os deuses antigos pagãos, na verdade, eram diabos, demônios a serviços de Satã. Né? Essa visão simplista cristã imperou não apenas na primeira conquista cristã na Europa ocidental, mas também na Europa nórdica, e assim como da Europa do leste europeu, enfim, assim como nas Américas e por aí vai. Ou seja, todas as outras divindades que não são que fazem parte do cristianismo e de seus santos e anjos são agentes do diabo. Né? Essa é a simplificação cristã, que ligou necessariamente, posteriormente, a bruxaria, ou pelo menos é a base do que ligou a bruxaria à figura de Satã. Ok? Bruxaria e satanismo, agora sim, especificamente essa relação entre a bruxaria e o satanismo enquanto culto a Satã. Aqui eu parto do texto do Leszek Kochakovsky, página 255, ele diz o seguinte: é possível, no entanto, que adoradores genuínos de Lúcifer e de Satanás organizassem o seu culto sagrado e que praticassem os seus rituais paródicos, missa negra, anabatismos, etc. Jules Michelet, em L'Associère, de 1862, explicava as epidemias de satanismo no último período medieval em termos de classe social, os pobres e oprimidos que viam a igreja e, portanto, Deus consistentemente do lado dos opressores, procuravam naturalmente a ajuda do arqui-inimigo da igreja e de Deus. Essa explicação pode adequar-se a alguns casos, mas não é de certo válida universalmente. De fato, os casos mais famosos de satanismo quase que não podem ser interpretados como resultado do desespero dos oprimidos. Então, de fato, e aqui o Kochakovsky já vai trazer para nós essa afirmação, que é uma informação que eu tenho reiterado e que é importante. De fato, o nosso objeto de pesquisa, quando a gente analisa fontes medievais sobre a bruxaria, muitas vezes a gente se depara com pessoas que acreditavam sim serem satanistas, serem adoradoras do diabo e, portanto, bruxas. Por quê? Porque na mentalidade medieval a bruxaria não é só na mentalidade da igreja, a bruxaria está associada ao diabo e muitas pessoas se associavam ao diabo voluntariamente. Isso é uma questão. Tá? Se a gente não partir desse prisma, a gente não entende o objeto de pesquisa em si. Agora, não significa que seja necessariamente uma relação de classe, pode ser também uma relação de classe, mas isso não explica tudo, isso não dá conta do objeto. Portanto, essa ideia de que Deus e a igreja estão do lado dos opressores, portanto, os oprimidos se ligam ao diabo. Né? Isso muitas vezes pode se dar a partir de influência de outras formas de religião cristã antigas, como é o caso dos ofitas, né, que é uma religião gnóstica do começo da Idade Média, que acreditava que Deus, Jeová, o Deus dos judeus, né, que vem para o Deus que se torna o Deus cristão, ele sim era o verdadeiro mal, né, caso como o final da caverna do dragão, né, enquanto a serpente no paraíso queria de fato libertar o ser humano das ilusões criadas pelo paraíso, desse Deus do bem, ou o Deus Javé, né, que aprisionava nessa ilusão do paraíso os seres humanos. Portanto, o diabo libertava os homens dessa condição daquele que é o criador da matéria, do mundo material, do mundo pecaminoso, que seria o verdadeiro Deus do mal, Javé. Tá? E são os ofitas. Tá? Essa é uma tradição do início da era cristã que pode ter tido algumas sobrevivências e influências também na criação do culto a Satanás, na criação do satanismo. Mas, enfim, o fato é que é um objeto complexo e que não dá para ser simplificado simplesmente em uma questão de luta de classes. Okay? Mesmo que Jules Michelet, que não era um historiador marxista, né, muito mais um historiador romântico do século XIX, francês, tenha trazido essa explicação à tona, que é uma explicação importante, mas não dá conta do objeto por si só. Okay? Por fim, alguns casos de pacto com o diabo. Aqui são interessantes para a gente entender, e aqui eu trago um texto do Edouard Brazé, da revista História Viva, da edição especial sobre Satã, tá? Na página 43. Segundo o demonólogo Jean Bodin, autor de A Demonologia dos Bruxos, de 1582, para ser bruxa bastava cometer os 15 crimes seguintes. Então, olha só, Jean Bodin, aquele mesmo da teoria do Estado, ele também era um demonólogo, portanto, um estudioso sobre demônios, né, dentro da teologia católica. E ele explicou ali, já no século XVI, que a pessoa poderia se tornar bruxo se cometesse algum desses crimes seguintes. Olha só, aqui uns caminhos possíveis na crença popular para se tornar um bruxo ou uma bruxa.
renegar a Deus, blasfemar contra Deus, adorar o diabo, prometer filhos ao diabo, sacrificar os filhos ao diabo antes de serem batizados, consagrar os filhos a Satanás desde a concepção, prometer ao diabo atrair para o seu serviço todos que puder, alimentar-se de carne humana dos enforcados e dos defuntos recentes, jurar pelo demônio, não respeitar nenhuma lei, então anarquista, tudo satanista, cometer incesto, matar pessoas, cozinhá-las e comê-las, levá-las à morte com veneno dos sortilégios, fazer perecerem as frutas e causarem infertilidade, deixar-se escravizar pelo diabo e com ele copular. Esse copular com o diabo, literalmente ter uma relação sexual com o diabo, era uma crença comum sobre especialmente as bruxas, né? no período medieval. No período medieval, pensando nessa longa Idade Média, ou pelo menos o início ali da Idade Moderna, os 2 primeiros séculos da Idade Moderna. Okay? E ainda diz mais, os predestinados a serem bruxos eram os coxos, corcundas, gagos, caolhos, estrábicos, né? Portanto, aqueles que tinham defeitos físicos ou anomalias físicas eram considerados mais apropriados a se tornarem servos do mal, servos do diabo. Canhoto, pessoa canhota, caolho, vesgo, corcunda, enfim, pessoas com qualquer tipo de anomalia física ou de singularidade mental, física, poderia ser associada ao satanismo também, ok? Mais do que isso, tem um caso aqui interessantíssimo da Jeannette d'Abadie, jovem de 16 anos, supostamente atraída para um sabá. Sabá, pessoal, era crido como sendo a reunião que as bruxas faziam para a adoração do diabo, tá bom? Onde o diabo consagrava suas bruxas, entregava os ungüentos e venenos para que elas fizessem seus sortilégios e feitiços, etc. E aqui tem um caso da Jeannette, que é interessante, Jeannette d'Abadie, que mostra, né, e aí mais uma vez, aqui são trechos, relatos retirados de processos de Inquisição. Portanto, a gente precisa entender que é o olhar do Inquisidor, está narrando, então chegou para nós as informações pela pena do Inquisidor, chegou para nós essas informações de uma pessoa que está sendo torturada para falar, de uma pessoa que já está, sabe-se lá quantos dias e quantas noites, sem comer, sem beber água e sendo torturada, né? E aí isso pode se criar todo tipo de situação. Tirada também, evidentemente, daquilo que se acreditava já na mentalidade popular. Daí, quando se faz comparação de relatos com relatos, a gente vê muitos elementos comuns. Okay? Mas vamos lá, vamos ao relato em si. Perante o juiz da sua cidade, a adolescente confessou que, olha só a confissão dela, viu o diabo na forma de um homem negro e horrendo, sempre, né? A questão do negro, para a gente ver que não é uma criação da época moderna com relação aos africanos escravizados, com seus chifres na cabeça, talvez 8 chifres, porque esse talvez mostra a imprecisão e muitas vezes a invenção mesmo, a imaginação correndo solta aqui. E um rabo comprido, uma cara na frente e outra atrás da cabeça, tal como pinta um deus Jano. Olha aqui a influência de deuses pagãos também, né, das religiões pagãs, que influenciam sim, mas não dá para falar de sobrevivência pura. E que a dita mulher que levou a menina ao ritual, ao apresentá-la foi recompensada com um bom punhado de ouro. Depois ela a obrigou a renunciar ao Criador, à Virgem Santíssima, aos santos, ao batismo, ao pai, à mãe, aos parentes, ao céu, à terra e a tudo quanto há no mundo. Renúncia essa que ela era forçada a reiterar todas as vezes que ia ao sabá e depois lhe beijava o traseiro. Tá aqui, olha só, uma pintura, uma gravura da época, do beijo ao traseiro do diabo, sim, né? O beijo grego era visto como um ato sacrílego que se fazia a Satanás, né? Um ato de adoração ao diabo, e fazer o beijo grego, né? Fazer o beijo no traseiro. Vamos lá, mas continuando ainda. Não obstante, era possível tornar-se bruxo recebendo diretamente a visita do diabo. Então, existia essa possibilidade de você ir a um sabá, né? Mais uma vez, é o que acreditava-se na época. Você poderia ir a um sabá e se consagrar ao diabo, se tornar bruxo. Ou você poderia topar com o diabo e fazer um pacto com ele. Né? Topar com o diabo, invocar o diabo, enfim. Você tinha outras formas, sem ser o sabá, para você se tornar bruxo a partir de pactos com o diabo. Tá? Era possível, então, tornar-se bruxo recebendo diretamente a visita do diabo, caso a pessoa não calhasse de topar com ele à noite num bosque, numa encruzilhada ou num cemitério. Tá lá você andando no cemitério, num bosque, ou passou por uma encruzilhada e topa com o diabo. E aí aproveita a oportunidade e faz um pacto com ele. Né? Havia ainda a possibilidade de obrigá-lo a aparecer traçando um círculo mágico no chão e prenunciando formas cabalísticas
ou ainda esquartejando ao badalar da meia-noite uma galinha preta sem que ela emitisse um só cacarejo. Se a galinha fizesse um pop, aí você estaria ferrado, não deu certo, aí tem que achar outra galinha preta para sacrificar. Mas, curtição à parte, pessoal, existem vários grimórios ensinando, né? Daí a gente tem na cultura popular hoje, ou na cultura pop, né, que a gente fala, em vários seriados, filmes, como Sabrina, Supernatural, esses pactos com o diabo, círculos mágicos no chão para invocação do diabo, as fórmulas cabalísticas aí coloca a cabala como sendo algo que tem a ver, não só com o judeu, que era mal visto na Idade Média, como com o espiritualismo ou a magia judaica, que era ainda mais mal visto na Idade Média, enfim, para se invocar o diabo e fazer um pacto com ele. Para ter sucesso de tais invocações, convinha seguir os preceitos de antigos livros de magia. No entanto, conforme os Evangelhos do Diabo, de Claude Simonet, não sei se é assim que pronuncia, grande especialista em demônio e bruxaria, essas velhas obras são raríssimas e quem as possui esconde-as e delas não abre mão. Então, existiam ainda hoje, é fácil de adquirir na internet, os chamados grimórios. Grimórios são livros de magia antigos, né? Muitos deles do período medieval, ou que advêm desse período medieval, do início da Era Moderna, que vêm sendo modificados, enfim, mas que tem aí uma tradição de feitiços, de símbolos, de magia, chamada magia negra, né? Ou a magia diabólica, enfim, para se fazer esses pactos com o diabo, e que eram bastante raros na época que o Claude Simonet escreveu esse livro sobre o Evangelho do Diabo, né? Mas hoje em dia é muito fácil de achar. Quem procurar na internet aí acha para comprar fácil. Aqui eu trago alguns deles, só para a gente ter uma ideia, tá? Desses grimórios, desses livros de feitiços antigos. Então, grimórios são coleções de escritos medievais que contêm feitiços, rituais e encantamentos populares. Os mais conhecidos grimórios são o livro de Abramelin, que é este aqui, tá? O livro The Book of the Sacred Magic of Abramelin de Meik, né? Então, o livro de magia sagrada de Abramelin, o Mago. Isso aqui é um dos livros mais conhecidos de magia, né? Que é um desses grimórios mais antigos. Liber Iurates, o Frango Preto, que é o The Black Pullet, esse livro aqui, tá? Também achei na internet fácil para comprar, o The Black Pullet, o Frango Preto. Clavícula de Salomão, esse livro aqui traduzido para o português, tá? Também é de fácil acesso pela internet, inclusive dá para baixar PDFs com eles completos. E o livro de São Cipriano Bruxo, talvez ele seja o mais conhecido e o que mais circula, né? O livro da capa preta, né? São Cipriano Bruxo, que tem uma coleção de feitiços antigos aí também. Muito bem, pessoal. Vamos para o último caso aqui interessante, agora para a gente pegar um caso específico do interior da França, de uma moça, de uma jovem chamada Madeleine de Aymart, tá? Que aconteceu em Riom em 1606. Uma menina de apenas 13 anos, Madeleine de Aymart, filha de uma servente, aparentemente viúva, que muda frequentemente de casa. Esse caso, pessoal, é retratado por Robert Mandrou, a partir da página 70, que está lá nas referências bibliográficas que eu coloquei para vocês, tá? A patroa da mãe, no lugar em que por último se empregara, persuadiu a pequena a confessar na justiça para assegurar a salvação, sua frequentação do sabá, suas relações com o diabo. Então, bom, vamos entender esse caso aqui que o Robert Mandrou trouxe para a gente da Inquisição no século XVII. Robert Mandrou encontrou esse processo de uma jovem de apenas 13 anos de idade, que foi convencida pela a empregadora da sua mãe, que trabalhava como servente, portanto como serviçal, e a confessar diante do Tribunal da Inquisição, voluntariamente, as suas participações no sabá e suas relações com o diabo. Olha que curioso, tá? E agora a gente vai tentar entender um pouquinho como que se dá a construção desse discurso e tentar fazer algumas interpretações do que pode estar por trás disso. Olha só. Sem ser pressionada pelo juiz, ela narra largamente toda uma aventura diabólica que teria durado vários anos. Relatos simples que constituem um resumo muito bonito dessa crença comum, uma vez que se encontram aí todas as definições essenciais. Inicialmente, o diabo em sua primeira aparição. E aí, olha só, um trecho do depoimento de Madeleine de Aymart, Riom, em 1606. Há muitos anos que, estando ela com pouca idade, portanto, se ela tinha 13 anos, ela está falando que ia há muito tempo, então ela era uma criança,
né? Se ela, com 13 anos ela já era criança, imagina há muitos anos antes disso. Seus pais a enviaram para morar na cidade de Pontevedra, na casa de seu tio paterno, de cujo nome ela diz não se recordar, dada a pouca idade que ela tinha quando morou em sua casa, onde ela viveu cerca de 1 ano. Depois que, morando já ela com o seu dito tio, cerca de 2 meses, uma noite, dentre outras, e por volta da meia-noite, a dita depoente, estando deitada em um quarto separado da casa de seu tio, do seu dito tio, que ela disse ser de condição superior à de lavrador, acorda pisando-a com o pé, e estando ela acordada, ela vê com os raios da claridade da lua que se tratava de um homem vestido de pano negro, gibão e calções de tecido de negro fino, bem como um chapéu negro, tendo também uma espada pendente em seu flanco, botas e esporas, o qual logo disse à dita confessante que se ela gritasse, ele a mataria. E então ele disse que era necessário que a dita confessante se entregasse a ele e lhe prometeu torná-la rica e dar-lhe todo o conforto, que ele lhe daria dinheiro à força. Olha só, pessoal, vamos entender um pouco da situação aqui. Nós estamos falando de uma criança que há muitos anos, quando ela tinha 13 anos, ela confessou, então vamos colocar aí por volta de 6, 7 anos de idade, talvez até menos, foi morar com um tio, e sozinho com o tio, teve a visita de um homem à sua cama no meio da noite. Óbvio, não tem como a gente não pensar, hoje, com os nossos olhos, os nossos olhares de hoje, que se tratava possivelmente do seu próprio tio estuprando-a. Né? Mas esse homem, todo vestido de negro, com espada pendurada, subiu em cima dela e disse que se ela gritasse, ela morreria. E ele prometeu fazer ela rica. Então, vamos continuar. Em seguida, logo bem o gesto ritual invertido e a marca não se carece de audácia. No mesmo instante, o dito diabo fez com que a depoente fizesse o sinal da cruz com a mão esquerda. Fez com que a dita depoente renunciasse ao batismo que ela havia recebido, renunciasse a Deus, à Virgem, aos santos e às santas do paraíso e à igreja e a seu pai, mãe e parentes. E depois o diabo disse à dita depoente que ele iria marcá-la no olho direito, e a dita depoente lhe perguntou por quê, e o dito diabo lhe disse que ela era uma das suas e que ele queria marcá-la, mas que ele não lhe faria nenhum mal. De fato, o dito diabo mordeu com seus dentes no olho direito da dita depoente, e depois do dito tempo, a dita depoente viu muito mal com o olho direito. Então, percebam que alguns elementos dessa... não tem como não usar essa expressão, dessa fantasia diabólica, né, dessa criança, alguns elementos que são próprios da cultura popular. E a gente pode levantar inúmeras hipóteses de como que esses elementos foram parar na mentalidade, no imaginário de uma criança naquela época, ou do seu próprio tio, que tinha uma condição superior a de lavrador, ela disse isso, portanto ele tinha alguma condição financeira, e conhecia, portanto, esses elementos de fazer o sinal da cruz com a mão esquerda, de renunciar a Deus, de renunciar ao batismo, de renunciar aos pais, à igreja, enfim, tudo aquilo que a gente já viu nos slides passados, nos slides anteriores. E aí ele resolveu mordê-la no olho direito, né, fazendo como se fosse um sinal dele com ela. Continuando. A menina declarou então que o demônio a conheceu carnalmente, e o juiz inquire o que significa isso para essa criança que tinha então tão pouca idade, mas a pequena fornece imediatamente a precisão pedida. Sobre essa nossa interpelação, disse como aqui mesmo, disse que o dito diabo lhe pareceu um homem muito negro, tendo a barba negra e que parecia ser de idade avançada, que então ele se despiu e deitou com a dita depoente. Ele parecia ter a pele muito negra e que ele tomou com sua mão o seu membro viril e colocou na natureza da dita depoente. E lhe causou uma grande dor, tal que ela constrangeu a dita depoente a gritar muito alto, e então o dito diabo disse à dita depoente que não era necessário gritar
e a fez calar-se. Aqui, forte, né, pessoal? Aqui ela está fazendo uma narrativa de um estupro. Né? É um estupro que ela está sofrendo, uma violência sexual que ela está sofrendo em 1606. E o diabo, ou o dito diabo, que possivelmente seria o tio, algum amigo, algum conhecido, mas enfim, alguém que no meio da noite a estuprou e a fez acreditar que era o diabo, violentou sexualmente essa criança de pouquíssima idade. É difícil a gente lidar com relatos tão precisos e tão imaginar uma criança de tão tenra idade relatando uma cena de estupro que ela, devido provavelmente até mesmo à sua inocência perdida, ao seu trauma vivido, acaba justificando, acaba criando essa narrativa ou aceitando essa narrativa de que seria o próprio diabo. Continuando, depois o diabo volta sob diversas formas, um gato, um cachorro negro, ele a leva a Sabá, após tê-la feito tomar uma vassoura e tê-la friccionado com um unguento. E aí volta as palavras dela. Após tê-la conhecido carnalmente, fê-la tomar o cabo de uma vassoura de pau que estava na dita casa e a impregnou com um unguento e ordenou à dita depoente de colocá-la atrás de suas costas. E a caminho ordenou-lhe que se aproximasse e que se colocasse sob a chaminé. E assim que ela colocou sob a chaminé e que ela estava com o dito cabo de vassoura atrás de suas costas, segurando-o com as mãos. Súbito, ela foi arrebatada para a dita chaminé e carregada pelo ar a uma montanha muito distante da casa do seu dito tio, como ela supunha, toda nua, como estava na cama, e era tempos de inverno e ela não sentiu frio jamais. Na qual montanha ela encontrou grande número de pessoas, tanto homens como mulheres, de todo tipo e condição, e tão grande afluência como é a multidão que vai reunir-se nos sermões das igrejas católicas, quando eles são ditos, e na dita multidão havia todos os tipos de homens e mulheres, uns nus e outros trajados e vestidos. Então, pessoal, aqui é claro, ela cria uma narrativa. Eu não tenho condições e capacidades de formação intelectual para poder tentar interpretar de que maneira isso pode representar um sonho, de que maneira isso foi construído por ela para de fato digerir essa situação toda. Mas o fato é que a narrativa dela traz alguns elementos interessantes para a história da bruxaria, né? Que são repetidos em filmes, em lendas, em contos, em desenhos animados, ou literatura, como é o caso de Harry Potter, por exemplo, esse arrebatamento pela chaminé, esse uso da vassoura como um instrumento de voo de uma bruxa, o uso de unguento para untar e dar a magia, dar a vida mágica a esses instrumentos. E ele supostamente teria levado ela a um sabá, né? Portanto, uma reunião de bruxas e bruxos juntos ao demônio, né, no meio de uma montanha, e que pessoas de situação rica, de situação pobre, ou uns vestidos e outros nus, estavam nessa dita reunião, nesse dito sabá. Continuando, este sabá é descrito com algum detalhe. A menina aí viu alguns eclesiásticos, camponeses, gente de baixa condição, diabos grandes e pequenos agitando-se em frente a um altar coberto de tecido negro. Esse demônio da Alvérnia não é muito agradável e utiliza como água benta sua própria urina, mas ele celebra a missa infernal com minúcia, usando o cálice negro, hóstias negras. Também vem depois as danças, costas contra costas, o espaço de 2 horas que terminam com a adoração ao diabo, que estava apoiado sobre o altar e curvado, tendo sua batina esgarçada em torno de suas mãos. Em seguida, o demônio faz com que os participantes contem, aí agora vem as palavras dela, né? Que pessoas eles mataram, envenenaram, torturaram, tornaram indispostas e adoentadas, que animais eles fizeram morrer e também tornaram indispostos, e os outros males que eles fizeram. O primeiro relato do sabá termina com a distribuição de pós e ungüentos necessários aos malefícios. A pequena prossegue contando que o diabo a fez vir, assim, uma vez por mês, enquanto ela morou na casa de seu tio, em
Ont Gibri. Depois ela começa a completar, recomeça para completar sua descrição. Então, algumas questões importantes aqui, pessoal. Ele então está narrando, mostrando como que no depoimento dela, ela vai mostrar alguns elementos importantes, a ideia da missa negra, da missa invertida, do uso do negro, né? Aquela coisa da demonização da cor negra, da cor de pele negra, dos utensílios negros, da adoração ao diabo, do se gabar diante do diabo com os malefícios que teria causado às pessoas e aos animais, e por fim a adoração ao próprio diabo e a distribuição de ungüentos, que seriam pós ou espécie de óleos necessários para se fazer os malefícios ou os feitiços, né? Enfim, uma narrativa muito detalhada, mas bastante detalhada mesmo, que coincide com outras narrativas de bruxaria, de sabás ao longo da Inquisição, e que não necessariamente revela que isso existia de fato, mas pode simplesmente revelar o que estava presente no imaginário de um grupo de pessoas que temiam as bruxas e que criavam essas histórias, essas fantasias, muitas vezes sob tortura da própria Inquisição. Continuando, diz ter omitido de nos dizer e declarar que, após terem eles adorado o dito diabo, de maneira que assim especificada, o dito diabo extinguira a luz, e então cada homem daqueles que assistiam o dito sabá tomou cada uma das mulheres e moças que aí estavam na proporção que lhes afluíam, que elas ali afluíam, e deitando-as por terra, e gozando-as e conhecendo-as carnalmente ao comando do dito diabo. E disse a dita depoente que no dito primeiro sabá, ela foi conhecida carnalmente por um homem que começara a envelhecer e escanecer, que estava vestido de cetim negro, e as outras vezes foi conhecida carnalmente por homens tanto jovens quanto velhos, alguns de grande condição e outros de medíocre ou nenhum de inferior. Então, pessoal, o que ela está descrevendo aqui é um estupro em série, né? Agora, como isso acontecia, de que maneira a imaginação dela criou essa história, esse enredo, essas figuras, para explicar o trauma que ela estava sofrendo de um homem ou de vários homens, aí é algo que a psicologia talvez possa ajudar a compreender. Mas o fato é que é um relato duro de se imaginar uma criança com poucos anos de idade sofrendo esse tipo de violência, não só uma violência física, não só uma violência sexual, mas também uma violência psicológica que leva ela de fato a acreditar e se culpar, né, pelo estupro contra ela cometido. Bom, dando sequência, voltando a viver com sua mãe, voltando a viver com sua mãe, que a deitava com ela, Madeleine não mais recebeu visitas noturnas e até o momento em que, em novos lugares, a jovem novamente a sós voltou a ser presa de seu demônio e reencontrou-se no sabá com uma velhinha que lhe recomendou com insistência. Ela repetiu 3 vezes a frequentar constantemente a igreja e fingir ser devota a fim de que ninguém soubesse que elas eram feiticeiras e adoravam o diabo. Então, aqui uma outra informação importante. Sempre que ela dormia com sua mãe, isso não acontecia. Isso só acontecia quando ela dormia sozinha. Portanto, a ideia do estupro, da violência sexual por uma pessoa física, uma pessoa de verdade, não uma figura mítica ou mística, como o caso de demônios, de diabos, se torna cada vez mais evidente. E a recomendação que uma velhinha, talvez, né, que alguém teria feito a ela, de que ela fosse à igreja para que ninguém descobrisse que ela era bruxa, assim como os demais que participavam daquele sabá. Finalmente, inspirada por Deus, a menina se fia a uma patroa de sua mãe que a fortalece em boas resoluções, insufla-lhe a coragem de repelir o diabo quando ele se apresenta a ela, e a encaminha para a justiça para aliviar sua consciência. Apesar de tudo, ela jamais possuiu ungüentos ou pós, nem fez mal a ninguém. Quando ela guardava o gado com sua mãe em La Fonte, na árvore, da árvore, o diabo quis persuadi-la a pegar pós, mas ela recusou, pois era um mal feito incomodar e prejudicar os seus senhores. Entretanto, o juiz quer obter mais e pensa nos cúmplices do sabá. Inquirida
por nós, se nós lhe apresentássemos a algumas pessoas, ela não saberia dizer se são estas que assistiam aos ditos sabás, e se ela teria aí visto ou não. Disse e respondeu que se nós lhe apresentarmos e fizermos ver alguns daqueles que tiveram nos ditos sabás, e se ela os reconhecer como sendo aqueles que ela viu assistir os ditos sabás, ela nolo dirá muito verdadeiramente, e que ela estaria bastante pesarosa de nolo confirmar. Então, aí a Inquisição é feroz, né? Ela quer, os inquisidores propõem a ela que ela veja outras pessoas presas pela Inquisição para confirmar se essas pessoas participaram ou não do sabá. Ou seja, utilizando ainda, se não bastasse a dor, o trauma que essa criança viveu, ainda acusar pessoas de terem participado dessas viagens, supostas viagens imaginativas dela por sabás, bruxos, bruxas, demônios e diabos. Esse longo depoimento, cuja tagarelice é continuamente encorajada pelo juiz, contém bem o essencial dessa obsessão diabólica, e ele se encerra com uma ameaça inerente a todas essas confissões. A denúncia em cadeia que acarreta 10 a 20 processos, por menos que um juiz faça disso um dever. Como hesitaria ele quando é crime e condenado por leis divinas e humanas? Então, pelo menos de 10 a 15 pessoas foram processadas, pelo menos processadas, e aí dá para imaginar o que a Inquisição já não fazia com esses processos, por conta das denúncias de uma menina que supostamente teria sido levada para o sabá e que factualmente foi estuprada por pessoas, por homens que se aproveitaram da sua juventude e da sua inocência. Bom, pessoal, esse último depoimento, então, foi para a gente fechar essa relação entre o diabo e as bruxas e a gente caminhar, por fim, para o nosso último aspecto dessa videoaula de hoje, as práticas e feitiços de fato que supostamente aconteciam entre os bruxos e bruxas na Idade Média, ou aquilo que ficou nos relatos, aquilo que ficou nos livros da Inquisição, nos registros da Inquisição, e que agora a gente pode ter uma ideia do imaginário, dos medos e daquilo que as pessoas viam e suspeitavam no seu dia a dia. Primeiro vamos falar sobre o sabá. O que era o sabá e como acontecia esse sabá? Roberto Mandru, página 66. Em todo sabá mensal, anual ou, mais raro ainda, comporta alguma cerimônia de missa invertida, a veneração ao diabo, a refeição, a dança e a orgia que constituem o essencial do rito. Então, os sabás seriam esses encontros mensais ou anuais ou periódicos entre as bruxas e bruxos, que aconteciam ali as suas missas negras, as suas missas invertidas, a adoração ao diabo, a fartura da comida e a orgia, né? Então, a orgia sexual como uma forma de violação das leis morais do cristianismo. E é interessante que todos esses relatos são utilizados, essas informações utilizadas em muitas séries, livros, enfim, na cultura pop de uma maneira geral hoje. Quem tem interesse de assistir o seriado Sabrina, que eu coloquei uma imagem agora há pouco para vocês, nele existem esses sabás, e nesses sabás mostram-se justamente esses aspectos colhidos desses depoimentos que tinham muitos elementos comuns, como esses casos que a gente tem citado aqui. Da mesma forma, o desenrolar da cerimônia, a missa, as avessas, o vestuário do diabo oficiante, as comenzainas e as danças de costas contra costas. As confissões se fazem mais loquazes quando se trata do coito diabólico, que excita a imaginação dos juízes. Agora imagina também o quanto esses juízes da Inquisição ficavam excitados, não só do ponto de vista sexual, mas do ponto de vista de querer ouvir mais e mais e mais, sempre dessa relação das mulheres com o diabo, das bruxas com o diabo. E isso criando cada vez mais esse clima de perseguição, esse clima de medo da presença e figura do diabo diante das mulheres, diante das pessoas. Ok? Continuando ainda, na nota número 13 da página 67, do Roberto Mandru, interrogada esta Jeane, aqui é um outro caso, se naquele sabá o dito diabo, o diabo tomou companhia dela, disse que sim pelas partes naturais como os homens, mas o sentiu
frouxo e frio, e quando ela foi à oferenda no dito sabá com a dita vela, beijou-lhe, com perdão do pudor, o ânus, o pescoço, beijou e amou melhor que o seu marido, embora ela o achasse sempre bastante frio. Então, olha só mais um relato do coito, da relação sexual das mulheres supostamente com o diabo. E aí, claro, é interessante a gente perceber como que isso pode estar ligado a situações humanas, né, de fato, com outros homens, uns com os outros, ou simplesmente da pura imaginação, né? Descartando, evidentemente, como qualquer historiador tem que descartar, a existência de fato desses elementos ou dessas relações. Mas o fato é que está registrado aí nos tribunais da Inquisição, nos processos inquisitoriais, essas relações e as características dessas relações do sabá. Ok? Dando continuidade, o sabá na Edda Nórdica, página 768 agora do livro de Russell Alexander e Lagos. A Edda Nórdica diz que Seiti, feitiçaria, era feita à noite, quando os homens estavam dormindo, por folvas, feiticeiras, que rondavam de noite montadas em javalis, lobos ou tábuas de secas, que se reuniam com suas companheiras no Trolating, ou Assembleia de Espíritos. Relata a Edda, Ketil foi despertado durante a noite por um grande ruído no bosque. Correu para fora a tempo de ver uma feiticeira de cabelos flutuando ao vento. Ao ser interrogada, ela implorou-lhe que não aprendesse, pois estava a caminho de uma assembleia mágica da qual compareceria Skelking, rei dos espíritos, que vinha de Doomshath e outros espíritos. Enfim, pessoal, aqui há um relato da cultura nórdica que mostra alguns elementos que supostamente, ou que a gente pode presumir ou interpretar, que podem ter sido absorvidos pela cultura popular europeia a partir desse contato com os nórdicos do século VIII em diante, e que leva, evidentemente, a essa construção desse imaginário sobre o sabá. Aqui, portanto, um elemento que pode nos dar indícios de onde pode ter vindo as raízes, as origens desses relatos que ficaram presentes na cultura, no imaginário das pessoas, na mentalidade popular, sobre esses supostos encontros com os diabos, essas reuniões diabólicas e assembleias ditas sabás. Ok? Aqui, para vocês verem, nós temos uma foto, né, desse relato da Edda Nórdica, né, de onde a gente pode ver que são tirados alguns desses elementos específicos. Ok? Vamos lá, dando sequência. Ainda na página 634. Semelhante cena jamais ocorreu, mas é o que quase universalmente se acredita suceder em um sabá de bruxas. O que as pessoas acreditam ser verdadeira influência de suas ações, mais do que aquilo que é objetivamente verdadeiro, e a convicção de que esse relato era de uma exatidão irretocável, provocou a execução de quase 100 mil pessoas. Então, quase 100 mil pessoas foram executadas por se imaginar esse tipo de situação, esse tipo de relação, essas denúncias de uma pessoa que foi denunciada e de repente denuncia outras pessoas por razões pessoais, por falta de razão alguma, por simplesmente ser obrigada a denunciar alguém para poder ter um alívio de sua dor, um alívio de sua pena durante a tortura, e acaba criando essa corrente que levou a 100 mil pessoas numa Europa cujo a dimensão populacional é muito inferior ao que a gente tem hoje. 100 mil pessoas é um número absurdamente exagerado para a gente imaginar como consequência, como decorrência de um imaginário diabólico fomentado por um cristianismo temeroso da figura criada por ele mesmo, que é a própria figura do diabo, como a gente viu na primeira parte desse minicurso. Okay? As acusações que sentenciavam essas pessoas à morte eram, na melhor das hipóteses, distorcidas e exageradas, e, na pior, uma invenção e uma impostura. Ok? Sobre alguns feitiços e sortilégios interessantes aqui para a gente ver nesse imaginário popular alguns feitiços comuns das bruxas, né? Citando Russell Alexander Lagos, página 729. Os escandinavos mobilizavam os espíritos malignos e destruíam a proteção espiritual de um inimigo
colocando a cabeça de um cavalo de boca aberta espetada num mastro que era colocado em frente de sua casa. Está aqui uma forma de destruir a proteção espiritual de um inimigo, criando uma espécie de carranca, vamos colocar assim, virada, voltada para os inimigos. Página 730. As feiticeiras teutônicas usavam ervas, peneiras e figuras de cera, massa ou barro em seus trabalhos. Na magia hostil, suspendiam-se essas figuras no ar, mergulhavam-nas em água, esquentavam-nas ao fogo e perfuravam-nas com agulhas. Feitiços eram usados para causar dano ou para curar. Então, claro, muito disso vem da própria cultura desses povos pré-cristã, tá? Uma cultura pré-cristã desses povos europeus, como é o caso dos teutônicos aqui citados. Mas quando a gente pensa, por exemplo, o Vodun, que foi popularizado pelos filmes de Hollywood como Voodoo, né? O Vodun, que é uma religião de matriz africana da América Central, também utiliza esses tipos de bonecos, os espetos, né? Quem nunca viu nos desenhos do Scooby-Doo ou em alguns filmes aí de Hollywood que tenta mostrar, tenta criar esse imaginário aqui nas Américas, que existiu também, que a Inquisição aqui esteve, sobre a utilização de bonecos para feitiços ou de cura de pessoas ou para causar mal, né? Adiante. Alguns sortilégios anglo-saxônicos eram simples e mecânicos. Contra as verrugas, colha a urina de um cão e o sangue de um rato, misture bem e unte as verrugas com isso. Elas não tardarão a desaparecer. Mas aí cai tudo também, né? Já imaginou sangue de rato com urina de cachorro passando na verruga? Que beleza. Por vezes, o sortilégio misturava elementos mecânicos e religiosos. Se um homem é perturbado por tumores perto do coração, uma jovem deverá ir até o manancial que corre para leste, deverá tirar uma xícara de água corrente em torno dela, entoar o credo e um Pai Nosso, ou uma bebida agradável contra a insanidade. Misture até fermentar erva do brejo, tirada de uma touceira, tremoço, cenoura, erva doce, rabanete, betônica, agrimônia, arruda, gatária, ênula campana, erva moura e cardo bravo. Cante 12 missas sobre a bebida e deixe que o paciente a beba, e logo ele se sentirá melhor. É claro que aqui, pessoal, dá para perceber como que muitos desses ritos mágicos não têm a ver necessariamente com feitiçarias demoníacas ou diabólicas, mas que, quando chegava aos ouvidos da Inquisição, a pessoa acabava sendo presa e torturada até confessar sabás, bruxas, demônios, diabos, relações sexuais com o diabo, e por aí vai, como a gente viu agora há pouco. Mas tudo começa com, às vezes, o que se entende como feitiços, como receitas próprias do curandeirismo local, da tradição de povos sobre a cura de determinadas doenças ou remédios para determinadas doenças, ou aquilo que muito mal se chama na historiografia, na sociologia da religião e no popular de uma maneira geral, de superstição, né? A superstição do que fazer para simplesmente desaparecer uma verruga, para não chover ou para chover e por aí vai. Mas isso é entendido, sociologicamente falando, como magia. E mais do que entendido como magia para os sociólogos, é entendido como magia para os inquisidores naquele momento. E esse entendimento de magia leva à construção de imaginários, de relatos fantasiosos e fantásticos sobre sabás e encontros pessoais com o diabo, como a gente viu agora há pouco. Ok? Dando sequência, olha só, ainda continuam alguns outros feitiços e sortilégios. O penitencial de Teodoro, cerca de 600 da nossa era, prescrevia: se uma mulher colocar sua filha sobre o telhado ou dentro de um forno para a cura de uma febre, ela fará penitência por 7 anos. Então, olha só, para a cura da febre, o que significa, se isso está escrito num penitencial, portanto, um manual de que tipo de penitência um determinado confessor deveria dar para o seu réu confesso, ou para o seu penitente, na verdade, ali mostra algumas práticas comuns da época, para se passar a febre, colocar a criança dentro de um forno ou em cima de um telhado, né? Provavelmente em cima de um telhado por conta do frio, assim como a gente dá banho frio nas crianças para diminuir a febre, talvez colocar em cima do telhado tem essas explicações, mas acaba sendo visto pela igreja como superstição e, na pior das hipóteses, como magia. Okay? O simbolismo inconsciente desses sortilégios é universal, pelo menos no que se refere ao forno.
Um forno, tal como uma gruta ou uma caverna, representava o ventre. Meter uma criança no forno e retirá-la de novo simboliza um renascimento. Na feitiçaria, o símbolo torna-se uma parte do sistema oculto de interligações e produz uma cura física. Então, esses elementos mágicos também têm a ver com essas representações interessantes do renascimento, né? O forno como um ventre, então colocar e tirar, fazer com que a criança renasça sem os seus males, sem as suas doenças, renasça curada. Assim como o ato do batismo, né? Que morre-se afogado e renasce-se como um novo homem, com uma nova mulher. Então todos esses ritos carregam esses símbolos que são essenciais para rituais mágicos, né? Esses símbolos são absolutamente importantes ainda em religiões cristãs atuais, como o caso do catolicismo ou das igrejas evangélicas fazendo o ritual do batismo. Percebam, o batismo é um ritual mágico, por definição, como a gente falou mais no início da aula, do conceito sociológico de magia, porque existe um rito que se faz e se obriga ao Espírito Santo, o dito, crido Espírito Santo, a descer sobre a pessoa e torná-la cristã. Essa obrigatoriedade, essa coação ao Espírito Santo para agir diante de uma pessoa que é mergulhada na água ou que é molhada na cabeça, como é o caso das crianças e bebês católicos, isso faz com que, por definição, o ritual do batismo se torne um rito mágico, tá, ok? Um ato de magia propriamente dito, certo? As autoridades cristãs viam esse trabalho como sendo efetuado por intervenção do demônio e procuraram reprimi-lo. O confessional de Egbert, cerca de 750 da nossa era, decreta: se uma mulher pratica a feitiçaria, drycraft, e o sortilégio, Galdor, e usa filtros mágicos, jejuará durante 12 meses. Se matar alguém por meio dos seus filtros, jejuará durante 7 anos. E aí são outras fontes interessantes para a gente entender esse imaginário sobre a magia, né? Então, manuais de confessores, manuais de penitenciários, enfim, missais, todas as formas de repressão a essas magias e rituais próprios de uma cultura popular que a igreja não aceitava e justificava como sendo um ato demoníaco ou de adoração ao diabo. Ok? Para a gente caminhar já para o final, as parteiras sob suspeitas, está aí uma classe de pessoas, uma classe de mulheres que era constantemente vistas com suspeita por conta desse imaginário da bruxaria, as parteiras. E aqui eu cito Jean Delumet, página 88, da História do Medo no Ocidente. Tá? Esse olhar de desconfiança pesava ainda mais severamente sobre as parteiras, situadas no ponto de encontro de duas interrogações ameaçadoras. Uma formulada pela opinião pública em seu nível mais humilde e outra pelos depositários do saber. Porque as condições de higiene eram lamentáveis e o estado de saúde das populações muitas vezes deficiente, a mortalidade infantil era outrora enorme e frequentes os óbitos de crianças natimortas. Nem por isso os pais deixavam de ficar surpresos e suspeitosos quando um parto terminava mal. E se esses trágicos desenlaces começassem a se multiplicar em uma aldeia ou um bairro, imediatamente a suspeita se dirigia para a parteira responsável. Mas, por outro lado, os teólogos asseguravam que Satã se rejubilava quando crianças morriam sem batismo, já que não iam para o paraíso. Nessa ótica, as parteiras não se constituíam em auxiliares privilegiados do maligno, tanto mais que, em suas imundas misturas, as feiticeiras tinham o costume, acreditava-se, de inserir pedaços de crianças não batizadas. Então vejam, as parteiras, que na verdade trabalhavam como uma função absolutamente necessária para as aldeias nesse momento, acabavam sendo confundidas com bruxas por conta de crianças que nasciam mortas. E as crianças nasciam mortas por uma série de razões. A gente não tinha um pré-natal, de fato, nessas parturientes, a gente não tinha uma condição de salubridade onde esses partos eram feitos, não existia uma condição de saúde física dessas mulheres durante todo o seu período de gestação, para que essas crianças nascessem saudáveis. E aí, quando se multiplicava o nascimento de crianças mortas em determinada aldeia, a parteira logo começava a ser suspeita de pacto com o diabo e, portanto, de ser bruxa ou feiticeira. Olha só, dando sequência. Lembremos ainda o que apareceu nas confissões dessa criada que passou por um julgamento em Brizard. Abre aspas, olha a citação do julgamento, do processo. São as parteiras que causam os maiores danos à fé.
Aliás, viu-se isso claramente pelas confissões de um certo número de outras que em seguida foram queimadas. Assim, na diocese da Basileia, na cidade de Tan, uma feiticeira queimada confessara ter matado mais de 40 crianças da seguinte maneira: a sua saída do ventre, ela lhes enfiava uma agulha no alto da cabeça, no cérebro. Uma outra ainda, na diocese de Estrasburgo, confessara ter matado mais de crianças do que se podia contar. É claro também, pessoal, que sob tortura muitas mulheres criavam números fantasiosos simplesmente para a tortura acabar e finalmente elas serem queimadas pelos seus supostos crimes. Mas também não se duvida que algumas mulheres, acreditando serem feiticeiras e necessitando de órgãos, de ossos de crianças, ou pela pura maldade mesmo, fizesse isso. Mas o fato é que criou-se todo um imaginário contra as parteiras, fazendo com que as parteiras se tornassem vilãs, quando na verdade elas estavam ali para garantir o acesso à vida por crianças que estavam prestes a nascer. Então, para a gente ter uma ideia do que foi esse imaginário, essa mentalidade de medo que assolou a Europa durante esse período. Ok? Adiante. Página 89. Quanto à razão de tudo isso, é de se presumir que os feiticeiros fazem isso sob a pressão dos maus espíritos e por vezes contra sua vontade. O diabo sabe com efeito que por causa da pena da danação e do pecado original, essas crianças são privadas da entrada no reino dos céus. Além disso, desse modo o juízo final é retardado, após o qual os demônios serão enviados aos tormentos eternos, sendo o número dos eleitos atingido mais tardiamente, ao termo do qual o mundo deve ser consumado. E depois, com esses membros, as feiticeiras têm que confeccionar ungüentos para os seus usos próprios. Mas a fim de levar a detestar um crime tão abominável, não podemos passar sob silêncio o que acontece. Quando não matam as crianças, oferecem-nas aos demônios numa oferenda sacrílega, desde que a criança nasceu. Se a mãe não é ela própria feiticeira, a parteira leva a criança para fora do quarto sob pretexto de aquecê-la. Depois, elevando-a nos braços, oferece-a ao príncipe dos demônios, Lúcifer, e a outros demônios, tudo isso na cozinha em cima do fogo. É claro que existe uma prática, ainda hoje, por exemplo, nos hospitais, como a minha esposa, quando teve nosso segundo filho, teve uma câmara aquecida para onde foi levado o neném, ali dentro do quarto mesmo, para ele ser aquecido, justamente por conta da diferença de temperatura dentro do ventre para fora, naquela sala fria, enfim, para não acarretar em problemas para as crianças. E isso as parteiras já há séculos sabem. Daí a necessidade de crianças, quando nascem ou quando nasciam, serem levadas para perto do fogão, né, ser levadas para a cozinha para serem aquecidas. E aí muitos acreditavam que era nesse momento que as parteiras bruxas ofereciam, aproveitava que levou a criança para longe dos pais e oferecia essa criança ao diabo. Parte dessa imaginação que a gente está discutindo aqui. Por fim, pessoal, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, os feitiços da impotência. Aqui é um dos feitiços mais interessantes que o Jean Delumeau relata no seu livro História do Medo no Ocidente. E que, segundo ele, evidentemente, foi um dos medos que mais atormentou a Europa, especialmente a Europa masculina, durante os séculos XVI, XVII e XVIII. Página 89. Um homem de outrora, sobretudo no universo rural, vivia cercado por um meio hostil no qual despontava a todo instante a ameaça de malefícios. Um deles merece atenção particular, o nó da agulheta. Então, o Jean Delumeau vai mostrar como que houve na Europa um boom de casos de impotência sexual masculina, e que isso era atribuído a feitiços, a mulheres vingativas, mulheres feiticeiras, que davam um jeito de fazer com que os homens broxassem na hora das relações sexuais. E o principal feitiço para causar essa impotência sexual masculina seria o nó da agulheta. Vamos ver aqui o que significa isso. Olha só. Página 89. O feiticeiro ou a feiticeira podia, acreditava-se, tornar esposos impotentes ou estéreis. Confundiam-se frequentemente as duas enfermidades, dando um nó num cordão durante a cerimônia de casamento e, ao mesmo tempo, pronunciando fórmulas mágicas, e às vezes também lançando uma moeda por trás do ombro. Uma tradição plurimilenar
atestada ao longo das eras por Heródoto, Grégoire de Tours, por inúmeros estatutos sinodais e demonólogos e que circulava em diferentes níveis culturais. Afirmava a existência de casos de esterilidade e impotência provocados por sortilégios. Então, esses sortilégios, que são esses malefícios causados por magia, levava a esse medo, né, terrível da masculinidade frágil, já naquela época, de um homem se tornar inviril, impotente, ou do homem ou a mulher se tornar estéril. Né? E aí o principal feitiço que se tinha era o nó da agulheta. Pegava-se, durante a cerimônia de casamento, pegava-se um cordão de couro, ou de tecido, dava-se um nó durante a cerimônia de casamento, pronunciando algumas fórmulas mágicas, e isso tornaria o casal estéril ou o homem impotente. Olha só. E aí isso leva a algumas consequências. O martelo das feiticeiras, Maleus Maleficarum, assegura que estas podiam impedir a ereção do membro necessário à união fecunda e o fluxo das essências vitais, que quase obturando os condutos seminais, a fim de que a semente não desça para os órgãos geradores e não seja ejaculada, ou seja ejaculada com perda. Essas podem enfeitiçar a potência genital a ponto de tornar o homem incapaz de copulação e a mulher de concepção. A razão de tudo isso é que Deus permite mais coisas contra esse ato pelo qual o primeiro pecado é difundido do que contra os outros atos humanos. Então, o Maleus Maleficarum, traduzido em português como Martelo das Feiticeiras, que é um dos principais manuais de Inquisição que ainda se tem não apenas notícia, mas acesso nos dias de hoje, inclusive na internet, o Maleus Maleficarum fala desse nó da agulheta, desses feitiços para impotência, que não permitiam que o homem tivesse ereção, ou firmeza na sua ereção, ou ejaculação precoce, ou ejaculação sem força, a mulher se tornasse estéril e por aí vai. Né? E aí eles ainda justificam dizendo que Deus permite esse tipo de mal causado aos homens justamente porque o sexo, né, o ato sexual, ele é um caminho de pecado para a humanidade, porque ele é um caminho de tentação. Vamos lá. Dando sequência, como se prevenir, então, contra esses feitiços da impotência masculina? Olha só algumas formas de se evitar que esses feitiços dessem certo. Colocar os recém-casados completamente nus e fazer o marido beijar o dedão do pé esquerdo da esposa e a esposa o dedão do pé esquerdo do marido. É uma das formas possíveis que o Jean Denis nos traz de evitar o feitiço ou de desfazer o feitiço do nó da agulheta. Perfurar um tonel de vinho branco do qual nada ainda foi tirado e fazer passar o primeiro vinho que dele sai pelo anel que foi dado à esposa no dia do casamento. Ou urinar no buraco da fechadura da igreja em que se casou. Ou ainda, dizer durante 7 manhãs ao nascer do sol, com as costas voltadas para o lado do sol, certas orações. Então aqui, mais uma vez, alguns feitiços, né? Ou seja, rituais, né, que obrigam o cosmos a desfazer determinados feitiços, obrigam as divindades a agir em determinadas circunstâncias para evitar determinados feitiços ou suas consequências. Né? Rituais mágicos, por fim, aceitos e justificados como possibilidades para se evitar os efeitos de outros rituais mágicos. Magia sendo combatida com magia. Ok? Dando sequência, fazer o que fazia certo promotor da oficialidade de Châteaudun. Quando 2 recém-casados iam lhe dizer que estavam maleficiados, conduzia-os ao seu celeiro, atava-os a um poste face a face, o poste, porém, entre os dois, fustigava-os com varas por diversas vezes, após o que desatava-os e deixava-os juntos a noite toda, dando-lhes o pão de 2 vinténs e uma garrafa de bom vinho, e fechava-os à chave. No dia seguinte, de manhã, ia abrir-lhes a porta lá pelas 6 horas e encontrava os sãos bem dispostos e bons amigos. Uma forma de resolver o malefício da briga de casamento, briga de casal, né? Botar os dois amarrados no poste, um olhando por outro, parece coisa de mãe com filho, né? Com os irmãos. E ficar batendo neles com vara,
até cansar, depois dar pão, vinho, deixar eles bebendo vinho a noite toda trancados. E aí eles vão ficar amigos, pode ter certeza que esse tipo de receituário não falha, né? Beleza, dito isso, pessoal, entendido que existia esse tipo de feitiço e esse imaginário sobre esse tipo de feitiço, quais as possíveis razões da infertilidade? Porque, de fato, pessoal, o que acontece é que Jean Delumet está analisando o medo, um imaginário de medo, uma forma de uma mentalidade coletiva sobre determinadas representações específicas na sociedade, culturais, religiosas, mas que, de fato, isso estava pautado em algo concreto. Então, de fato, a sociedade europeia, os homens da sociedade europeia desse período, tinham uma infertilidade, um grau de infertilidade maior, né, de infertilidade ou de impotência sexual, que fazia com que se surgisse e se reforçasse esse imaginário sobre os feitiços e o nó da agulheta. A questão que a gente precisa discutir é por que nesse período pode ter crescido esse número de casos de impotência sexual e de infertilidade. Olha só algumas possibilidades que o Jean Delumet nos traz. Página 94. Uns e outros, em particular as incapacidades femininas, podem ser relacionados à má nutrição, que sem dúvida se agravou nos campos a partir das penúrias do século XIV. A gente tem que lembrar que é a época da peste negra, por exemplo, né? Depois, em razão da relativa superpopulação do século XVI, das epidemias e das devastações causadas nos campos pela passagem frequente dos exércitos. Essas insuficiências alimentares não podiam deixar de provocar nos indivíduos menos favorecidos um estado quase permanente de fadiga e de depressão, propício às amenorreias, aos abortos espontâneos e até à impotência. Então, uma primeira justificativa possível é a má nutrição, é a quantidade de pestes causadas por uma série de fatores que no século XIV, XV e XVI desencadearam um estado de saúde mais deplorável na Europa, o que pode ter causado também a infertilidade feminina, masculina e às vezes até a impotência masculina sexual, ok? Mais do que isso, se no começo da Idade Moderna a impotência masculina era mais frequente do que antes, a ponto de a agulheta, velho rito camponês, sair da sua obscuridade rural e passar para chegar ao nível da cultura escrita, o que se passou? Então, ele está perguntando, mas peraí, de todo jeito, o fato é que no começo da Idade Moderna, portanto, ali por volta do século XVI, um antigo feitiço que era próprio das camadas populares rurais, que é o nó da agulheta, passa a ser registrado nas escritas. E se é registrado, significa que chegou às elites, circulou culturalmente, como dizia Carlo Ginzburg no Queijo e os Vermes. Então houve uma circularidade cultural desse rito. Por quê? Por que esse rito chegou ali? Qual a importância desse rito e por que a impotência masculina aumentou de fato nesse período? Continuo ainda questionando, tal explicação só valeria para um número limitado de casos, já que essa doença só acarreta a impotência em suas formas finais. Jean-Louis Flandrin sugere que o recuo da idade no casamento aliado a uma repressão mais severa da heterossexualidade fora do casamento e antes dele pelas duas reformas religiosas, a católica e a protestante, teriam provocado um redobramento da masturbação e, consequentemente, em segundo grau, certa impotência no início do matrimônio. Então, Jean-Louis Flandrin vai chegar a dizer que isso pode ser por conta do aumento bastante significativo da repressão sexual, principalmente por conta da Inquisição nesses séculos. Então, nesse período, a Inquisição passou tanto católica quanto protestante, passou a repreender ainda mais os atos sexuais, o casamento muito precoce, o aumento da masturbação por conta da repressão sexual fora do casamento e antes do casamento, e que isso poderia ser uma das causas possíveis da impotência masculina nesse período, uma das causas possíveis, né? Por fim, uma hipótese que talvez não valha para a pessoa mencionada por Montaigne, mas que é dificilmente recusável em muitos outros casos, vem ao espírito. Uma causa importante dessas inibições psíquicas não teria sido o discurso antifeminista dos pregadores dos demonólogos, um discurso que atingiu entre 1450 e 1650 seu máximo de violência e de audiência. Então é importante a gente perceber que existe um discurso misógino muito forte no século XVI e século XVII, que depois vai ser retomado no século XIX na Europa, no renascimento religioso
pelo menos eu posso dizer com certa clareza pelas minhas pesquisas, no caso alemão específico católico, e que, de certa forma, nos grupos mais conservadores ainda existem, né? Uma demonização da mulher, um medo da mulher, uma depreciação da figura da mulher, que faz com que o homem passe a não desejá-la sexualmente. Daí, um possível aumento no caso de impotência sexual no período. Agravando o medo da mulher, lançando a suspeita sobre a sexualidade, essa maldita concupiscência, desvalorizando o casamento, esse estado por si mesmo tão perigoso, eles culpabilizaram as populações e aumentaram, sem dúvida, entre os mais timoratos, o temor do ato sexual. Então, de fato, a gente precisa pensar que o medo do casamento, o medo da feitiçaria da mulher, o medo da mulher enquanto uma figura detestável do discurso religioso, propagado com ferocidade nessa época, tudo isso pode ter causado uma espécie de aversão ao ato sexual, a ponto de criar esse tipo de anomalias, esse tipo de doenças, de fato, psíquicas, e que acabam desabrochando e desaguando na dificuldade de ereção ou do ato sexual em si. Ok? Bom, por fim, para a gente finalizar nossa aula, a lista de malefícios. Uma lista de malefícios contra inimigos elaborada por um padre do Perche, região da França, no século XVIII. Olha só a quantidade de malefícios que podiam ser lançados por bruxas, dos quais as pessoas, evidentemente, tinham bastante medo. É um malefício impedir o efeito do sacramento de matrimônio pelo ligamento da agulheta ou por qualquer outra prática supersticiosa, como enviar lobos para os rebanhos de carneiros e currais de ovelhas, ratos, camundongos, gorgulhos ou carunchos aos celeiros, lagartas, gafanhotos e outros insetos aos campos para estragar os cereais, toupeiras e ratos silvestres aos jardins para perder as árvores, os legumes e frutas. Então, tudo o que são desastres naturais próprios de uma sociedade que vive nessas dificuldades constantes na sua relação com a natureza, eram entendidos como frutos de magia, portanto, de sortilégios. Como impedir as pessoas de comer colocando na mesa sob seu prato uma agulha que serviu para amortalhar um morto? Como enviar doenças e langor e de longa duração aos homens e aos animais, de maneira que uns e outros enfraqueçam visivelmente, sem que se possa socorrê-los pelos remédios ordinários? Como fazer morrer os homens, os animais e os frutos da terra por meio de certos pós e certas águas, e de certas outras drogas mágicas? Como fazer secar uma certa erva na chaminé, a fim de se fazer esgotar o leite das vacas? Como quebrar as cascas dos ovos quentes, após ter engolido o de dentro, a fim de que nossos inimigos sejam assim destruídos? Como servir-se do osso de um morto para fazer morrer alguém, fazendo certas ações e recitando certas palavras? Como fazer morrer os animais golpeando-os com uma varinha e dizendo, eu te toco para te fazer morrer? Tá aí essa ideia da varinha, que também faz parte da figura do feiticeiro ainda no imaginário medieval e moderno daquilo que a gente está chamando aqui, a partir de Legoff, de longa Idade Média. Como fazer figuras de cera, de barro ou de alguma outra matéria, picá-las, aproximá-las ao fogo ou despedaçá-las a fim de que os seus originais vivos e animados sintam os mesmos ultrajes e os mesmos ferimentos em seus corpos e em suas pessoas? Como prender a uma chaminé ou fazer grelhar sobre uma grelha certas partes de um cavalo ou de algum outro animal morto por malefício e picá-las com alfinetes, agulhas ou outras pontas, a fim de que o feiticeiro que lançou o malefício seque pouco a pouco e morra, enfim, miseravelmente? Como excitar tempestades, granizos temporais, raios, trovões, furacões, a fim de vingar alguma injúria recebida? Como impedir as pessoas de dormir colocando em sua cama um olho de andorinha? Como provocar a esterilidade das mulheres, das éguas, das vacas, das ovelhas, das cabras, etc., a fim de causar prejuízo aos seus inimigos? Como fazer o que se chama cavilhar? Por esse sortilégio se impede-se a pessoa de urinar. Pelo mesmo malefício, os feiticeiros se encravam também e fazem mancar os cavalos, impedem os recipientes cheios de vinho, de água e de outros líquidos de poder ser esvaziados, ainda que lhes façam uma infinidade de perfurações. Como, por fim, perturbar os espíritos dos homens de maneira que perdem o uso da razão?
ou encher sua imaginação de vãs fantasmas que os fazem cair no frenesi a fim de tirar vantagem de seu infortúnio ou dispô-los ao desprezo dos outros, como causar a insônia aos homens e às mulheres, queimando um feixe de velas invocando uma estrela, como fazer imprecações, que é o desejo de que algo ruim aconteça, contra alguém, apagando todas as luzes da casa, dando as costas aos vizinhos, rolando no chão e recitando o Salmo 58, né? Salmo 58, 108, 109, aqui falhou minha leitura de letras, de algarismos romanos. Como fazer morrer os piolhos ou outros insetos que atacam o homem esfregando-se com água de poço ou de fontes sob as axilas e recitando certas palavras. Enfim, pessoal, aqui essa lista de malefícios causados ou possivelmente causados por bruxos que circulavam no imaginário das pessoas nesse período. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, deixa aí registrado aqui no canal a sua dúvida, o seu comentário, faça o seu comentário, comente, curta o vídeo, compartilhe com os seus amigos, colegas que tenham interesse sobre esse tipo de assunto. Agradeço a você por ter ficado comigo até o final dessa aula, eu agradeço pela companhia, desejo que você e que sua família estejam bem e que permaneçam bem. Logo, eu vou gravar a terceira parte desse mini curso para a gente ter ele completo no nosso canal, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!